Os últimos 5 séculos, descritos como Era da Modernidade, foram definidos por uma série de processos históricos, incluindo o tráfico atlântico de escravizados e instituições que acompanharam a escravidão, e a colonização europeia de África, Ásia e América Latina. A ideia de modernidade evoca o desenvolvimento do capitalismo e da industrialização, bem como o estabelecimento de Estados-nação e o crescimento das disparidades regionais no sistema mundo. Significativamente, gênero e categorias raciais surgiram durante essa época como 2 eixos fundamentais, ao longo dos quais as pessoas foram exploradas e sociedades estratificadas. Uma característica marcante da era moderna é a expansão da Europa e o estabelecimento de hegemonia cultural euro-americana em todo o mundo. Em nenhum lugar isso é mais profundo que na produção de conhecimento sobre comportamento humano, história, sociedades e culturas. Como resultado, os interesses, preocupações, predileções, neuroses, preconceitos, instituições sociais e categorias sociais de euro-americanos têm dominado a escrita da história humana. Um dos efeitos desse eurocentrismo é a racialização do conhecimento. A Europa é representada como fonte de conhecimento e os europeus como conhecedores. Na verdade, o privilégio de gênero masculino como uma parte essencial do ethos europeu está consagrado na cultura da modernidade. Esse contexto global para a produção de conhecimento deve ser levado em conta em nossa busca para compreender as realidades africanas e, de fato, a condição humana. Pesquisadoras feministas usam gênero como um modelo explicativo para compreender a subordinação e opressão das mulheres em todo o mundo. De uma só vez, elas assumem tanto a categoria mulher e sua subordinação como universais. Mas gênero é, antes de tudo, uma construção sociocultural. Como ponto de partida da investigação, não podemos tomar como dado o que de fato precisamos investigar. Se o gênero predomina tão largamente na vida das mulheres brancas, com a exclusão de outros fatores, temos que perguntar: por que gênero? Por que não alguma outra categoria, como raça, por exemplo, que é vista como fundamental por afro-americanas? Por que gênero? Em que medida uma análise de gênero revela ou oculta outras formas de opressão? As situações de quais mulheres são bem teorizadas pelos estudos feministas? E de que grupos de mulheres em particular? Até que ponto isso facilita os desejos das mulheres e seu desejo de entender-se mais claramente? A estrutura da família, concebida como tendo uma unidade conjugal no centro, presta-se à promoção de gênero como categoria natural e inevitável, porque dentro desta família não existem categorias transversais desprovidas dela. Em uma família generificada, encabeçada pelo macho e com 2 genitores, o homem é chefe e concebido como ganhador do pão, e o feminino está associado ao doméstico e ao cuidado. Assim, o gênero é o princípio organizador fundamental da família, e as distinções de gênero são a fonte primária de hierarquia e opressão dentro da família nuclear. A família nuclear, porém, é uma forma especificamente euro-americana, não é universal. Mais especificamente, a família nuclear continua a ser uma forma alienígena na África. Apesar da sua promoção pelos estados colonial e neocolonial, agências internacionais de desenvolvimento, organizações feministas, organizações não governamentais, contemporâneas, entre outros. A família iorubá tradicional pode ser descrita como uma família não generificada. Dentro da família iorubá, homo, a nomenclatura para a criança é melhor traduzida como prole. Não há palavras que denotem individualmente menina ou menino em primeira instância. No que diz respeito às categorias de marido e esposa dentro da família,
a categoria oko, que normalmente é registrada como marido em inglês, não é especificada por gênero, pois abrange ambos machos e fêmeas. Yawo, registrada como esposa em inglês, refere-se às fêmeas que entram na família pelo casamento. A distinção entre oko e yawo não é de gênero, mas uma distinção entre aqueles que são membros de nascimento da família e os que entram pelo casamento. A distinção expressa uma hierarquia em que a posição oko é superior a yawo. Na sociedade em geral, mesmo na categoria de yawo, inclui homens e mulheres, em que os devotos dos orixás são chamados yawo orixá. Assim, os relacionamentos são fluidos e papéis sociais situacionais, continuamente situando indivíduos em papéis modificativos, hierárquicos e não hierárquicos, contextuais que são. O fato de que as categorias de gênero ocidentais são apresentadas como inerentes à natureza e operam numa dualidade dicotômica, binariamente oposta entre masculino e feminino, homem e mulher, em que o macho é presumido como superior e, portanto, categoria definidora, é particularmente alienígena a muitas culturas africanas. Quando realidades africanas são interpretadas com base nessas alegações ocidentais, o que encontramos são distorções, mistificações linguísticas e muitas vezes uma total falta de compreensão devido à incomensurabilidade das categorias e instituições sociais. Na verdade, as duas categorias básicas de mulher e gênero precisam ser repensadas. Análises e interpretações de África devem começar a partir de África.